Olá, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Vamos continuar explorando as funcionalidades do EasyFocus. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nesse projeto que vai servir como base para essa nossa aula. A gente tem aqui uma área a ser sonorizada que tem 50 metros de profundidade e 30 metros de largura. Eu dividi essa zona de audiência em duas partes. Uma parte aqui mais na frente e a outra aqui na parte de trás. Isso porque, além dessa zona de audiência principal aqui, a gente tem também um mezanino aqui na parte de trás. Ou seja, esse mezanino ou galeria aqui está cobrindo a parte de trás do salão principal. Então é interessante que a gente divida ele em duas partes para lidar com essas duas partes de maneira diferente. Para que a gente possa organizar melhor o nosso projeto, é interessante que a gente dê nomes diferentes para cada uma dessas zonas e áreas de audiência. Vamos fazer isso. Eu estou aqui com essa zona principal da audiência selecionada. A gente pode dar o nome dessa zona de salão principal. Mas dentro desse salão principal, a gente tem duas áreas de audiência. A primeira aqui na frente e a outra na parte de trás. A parte da frente, a gente pode chamar aqui de frente. E a outra parte de trás, que está embaixo do mezanino, a gente pode colocar aqui como sendo a parte coberta. Aí a gente precisa também nomear aquela zona de audiência da galeria. Para isso, basta selecioná-la e alterar aqui o nome. Como a gente não subdividiu essa zona de audiência aqui em áreas menores, a gente tem somente uma área que ocupa essa zona inteira, eu vou dar para essa área o mesmo nome que eu dei para a zona. Então, galeria. Pronto, agora a gente já está com o nosso projeto mais organizado e a gente pode partir para a próxima etapa, que é a inserção das fontes sonoras na nossa predição. Para isso, como a gente já viu, a gente utiliza esse ícone aqui, fontes sonoras. Clicando nele, é aberta essa janela, onde a gente pode selecionar caixas de vários modelos e de vários fabricantes diferentes. Para esse nosso exemplo aqui, vamos usar essa caixa da FZ. Então a gente seleciona e então posiciona o arranjo. Vamos então avaliar as possibilidades de configuração do arranjo que a gente tem aqui dentro do EasyFocus. Para os nossos cálculos ficarem mais rápidos, eu vou desativar o mapeamento. É importante que você saiba que essas possibilidades de configuração das caixas que a gente tem aqui vão variar de modelo para modelo, uma vez que elas dependem das informações que estão contidas naqueles arquivos de GLL que a gente viu. O primeiro parâmetro que a gente precisa definir é escolher a maneira como vai estar disposto o arranjo. Isso é feito aqui. O arranjo ele pode estar suspenso, como é a maneira que veio por padrão, ou então ele pode estar fixo ao chão, dessa forma aqui. Além disso, observe que para esse caso, nós temos outros modelos de caixa que a gente pode selecionar aqui. Para esse caso, esses modelos foram colocados juntos porque eles pertencem à mesma família de produtos dessa marca. Para o nosso exemplo aqui, vamos escolher o primeiro modelo de caixa com ele suspenso. A segunda configuração, que é muito importante para a nossa organização, é dar um nome para esse arranjo. No caso aqui, ele está sendo o sistema principal. Então, eu vou dar o nome aqui de PA. Os próximos parâmetros estão relacionados ao posicionamento do arranjo. Então, aqui a gente tem as coordenadas x, y, z da posição do arranjo e também a orientação dele. Tanto a orientação horizontal, que a gente também pode mexer utilizando essa linha aqui, quanto a orientação vertical. Com esse botão aqui, a gente pode estabelecer um limite de altura para esse arranjo. Observe que a opção que está selecionada aqui a princípio é o limite de altura padrão dos projetos, que é aquele valor que a gente já aprendeu a selecionar. Mas mudando aqui para a segunda opção, a gente estabelece um limite de altura específico para esse arranjo que a gente está alterando. Nós partimos então agora para a configuração do arranjo em si. E a primeira coisa que a gente precisa selecionar é o número de caixas. E observe que é interessante se nós selecionarmos um número de caixas muito alto. O próprio EasyFocus nos dá o aviso de que o limite do número de caixas foi excedido. Para esse modelo aqui, por exemplo, o máximo número de caixas seria 20. Vamos abaixar aqui o número então, eu vou colocar 8, por exemplo. E olha que legal que o próprio programa nos dá aqui o peso total do arranjo para que a gente possa também considerar essa informação nos nossos projetos. Aqui na parte de baixo a gente pode então definir a angulação que a gente vai ter entre as caixas. Observe que a princípio todos os valores estão zero, ou seja, todas elas estão viradas para frente. Toma cuidado que esse é o ângulo entre as caixas e não o ângulo das caixas. É por isso que, por exemplo, esse valor aqui ó, está entre a primeira e a segunda caixa. Então, esse valor aqui é o ângulo entre elas. E isso fica bastante claro quando a gente dá um zoom aqui. Ó. Então, se eu coloco o meu mouse entre a primeira e a segunda caixa, a gente tem essa zona aqui. Ó. E olha que aqui o valor que fica em destaque é aquele 0 graus.
Então, esse ângulo aqui é o ângulo entre a primeira e a segunda caixa do arranjo. Para a gente alterar esse ângulo entre as caixas, a primeira opção que a gente tem é vir aqui e alterar manualmente. Então, agora o ângulo entre a primeira e a terceira caixa é de 3 graus. A gente também pode fazer isso mexendo no direcionamento das caixas aqui. Então, se a gente muda a direção de uma caixa, consequentemente, a gente está mudando a angulação dela com a caixa de cima. Durante os nossos projetos, a gente vai precisar sim mexer manualmente aqui na orientação das caixas. Mas para que a gente possa ter um passo inicial, uma configuração inicial do arranjo para que a gente comece a alterá-lo, a gente pode usar essa opção aqui de autoabertura. Com essa ferramenta aqui, o próprio EasyFocus vai tentar achar uma angulação entre as caixas que atenda às áreas de audiência do seu projeto. Então, vamos testar. Essa aqui foi, então, a configuração de arranjo que o próprio EasyFocus calculou. Olhando aqui, a gente pode ver a angulação entre as caixas que ele determinou. Mas existem ainda algumas configurações a mais que a gente pode fazer nesse processo de autoabertura. Nesse caso aqui, por exemplo, o EasyFocus tentou cobrir todas as áreas de audiência que estão presentes no nosso projeto usando esse arranjo. A gente pode alterar isso e selecionar quais áreas de audiência que esse arranjo aqui está responsável por sonorizar. Para esse projeto aqui, por exemplo, a gente pode pensar que essa área aqui de trás vai ser de responsabilidade de um sistema complementar que a gente vai colocar aqui. Então, esse arranjo não precisa se preocupar em sonorizar essa área. Para isso, a gente vem aqui em autoabertura e a gente tem essa opção. A gente não quer que esse arranjo esteja responsável por sonorizar essa parte aqui de trás, que é a parte coberta do salão principal. Então, a gente desmarca essa opção. Observe como agora a gente tem algumas caixas do nosso arranjo voltadas para essa área aqui de trás. Quando a gente refizer esse processo de autoabertura, vamos ver o resultado que a gente vai obter. Pronto! Observe que agora a gente não tem mais caixas do nosso arranjo voltadas aqui para a parte de trás da audiência. Existe ainda mais uma configuração que a gente pode fazer nesse processo de autoabertura, que é a maneira como o EasyFocus vai tentar chegar nessa angulação entre as caixas. A primeira opção é essa aqui, convencional. Nessa opção, ele pode colocar qualquer valor de angulação entre as caixas que ele encontrar como sendo a melhor nos cálculos. Na segunda opção, circular, ele vai manter o ângulo entre as caixas igual para todas elas. Vamos dar uma olhada no resultado. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, ele selecionou um ângulo de 4,5 graus que vai ser aplicado entre todas as caixas do nosso arranjo. E nós temos ainda uma terceira opção, que é essa aqui, espiral. Nessa opção, o que o EasyFocus vai fazer é ir aumentando o ângulo entre as caixas de maneira constante. Vamos dar uma olhada. Olha o que nós obtivemos como resultado. O ângulo entre as caixas vai aumentando de maneira constante. Nesse caso aqui, ele aumenta 0,5 a cada caixa. De uma maneira geral, na maior parte dos casos, a gente vai acabar usando essa maneira convencional aqui de autoabertura mesmo, já que esses ângulos, na verdade, são só um passo inicial para a gente fazer o projeto do nosso sistema. Com isso, a gente teve uma visão geral de como fazer a configuração dos nossos arranjos aqui dentro do EasyFocus. Mas existem ainda algumas configurações adicionais que a gente pode fazer. Para esse modelo de caixa, por exemplo, a gente tem essa opção aqui, ó, definições de filtros. Essa opção aqui é uma configuração específica disponível para esse modelo de caixa. Então, para outros modelos, você ou não vai ter essa opção, ou então vai ter outras configurações disponíveis. Para esse modelo de caixa aqui, a gente tem duas opções que a gente pode selecionar, ou Full Range ou Crossover. Para que você possa entender melhor as diferenças entre esses dois modos de operação aqui dessa caixa, você precisa ir lá no manual do fabricante para poder ver essas informações. Para esse caso aqui, eu acredito que esse modo de operação Crossover vai adicionar um filtro nas frequências baixas para que você utilize o seu arranjo em conjunto com o subwoofer. Existe uma forma de visualização que é muito interessante e útil aqui dentro do EasyFocus e vale a pena a gente mencionar. Quando a gente vem aqui nessa aba Níveis, o que a gente está vendo é a distribuição do nível de pressão sonora pela audiência. No caso, como ele está com essa fonte selecionada, a gente está vendo essa distribuição do nível sobre essa linha aqui, que representa a direção, a orientação da fonte sonora. E quando a gente passa o mouse aqui sobre esse gráfico, você vai perceber que algumas áreas ficam em destaque. Essas zonas, essas áreas, elas estão exatamente representando entre cada uma das caixas. Então, essa parte aqui da plateia está sendo sonorizada por essas duas caixas aqui. Então, seria essa parte aqui entre essas duas. A segunda parte aqui entre essas duas e assim por diante. Para que a gente possa visualizar isso de uma forma ainda mais fácil, a gente pode alterar o posicionamento desse gráfico aqui. Então, a gente pega ele e, no caso, eu vou colocar ele aqui em cima. Então, eu vou posicionar ele nessa janela. Agora, ele aparece aqui como uma aba nessa janela superior e a gente pode visualizá-lo aqui. Agora, olha que interessante. Quando a gente passa o mouse sobre o gráfico, a gente também visualiza aqui embaixo, na vista lateral, quais são as caixas que estão responsáveis por cada uma dessas partes.
O contrário também é válido. Se a gente posiciona o mouse aqui embaixo, a gente visualiza as partes do gráfico correspondentes ali em cima. Mas por que isso é útil? Porque a gente consegue visualizar quais partes da nossa audiência que estão recebendo um nível de pressão sonora menor, como por exemplo aqui, ou então maior, como aqui. Então a gente pode mexer nas caixas correspondentes. Aqui, por exemplo, tem um nível de pressão sonora menor. A gente pode então aproximar essas duas caixas aqui, de maneira a tentar minimizar isso. Dessa forma, a gente não tem uma queda no nível de pressão sonora tão grande aqui como a gente tinha antes. Além disso, nós temos também disponível aqui nessa tela de baixo algumas opções de filtro que a gente pode utilizar. Essas opções elas só vão estar disponíveis se você estiver utilizando o Easy Focus no modo estendido, que a gente já viu como alterar aqui. Nessa aba Filtro, a gente vai estar adicionando um filtro específico para esse arranjo que a gente está mexendo. Já nessa outra aba aqui, Filtro Global, a gente vai adicionar um filtro que vai atuar em todas as caixas, em todas as fontes da nossa predição. A configuração dessa ferramenta acontece de maneira bastante simples. A gente tem aqui a opção de um High Pass e um Low Pass, um Low Shelf e um High Shelf, além de outras 4 bandas no nosso filtro. Clicando aqui, a gente vai abrir algumas configurações mais específicas. Então, a gente é capaz, por exemplo, ativar e desativar cada uma dessas bandas do filtro. Então, eu vou aqui, por exemplo, ativar o High Pass. Então, eu estou tirando ele aqui do Bypass, ou seja, eu estou ativando ele. Então, agora, a gente tem aqui um High Pass no nosso sistema, no caso aqui, para essa caixa específica, já que a gente está trabalhando nessa aba aqui, Filtro. Clicando aqui, a gente é capaz de alterar a frequência a partir da qual esse filtro vai estar atuando. A mesma configuração a gente pode fazer aqui embaixo, escrevendo a frequência. E funciona de maneira semelhante para as outras bandas do nosso filtro. Então, clicando aqui, a gente consegue aumentar ou atenuar e selecionar qual frequência que a gente está alterando. Usando essas duas bolinhas aqui na lateral, a gente consegue fazer com que o nosso filtro seja mais estreito ou mais largo. A gente consegue fazer essa mesma alteração numericamente aqui embaixo. É esse fator Q aqui do nosso filtro. Então, quanto maior esse valor, mais estreito vai ser o filtro. Quanto menor esse valor, mais largo ele vai ser. Aqui você precisa tomar bastante cuidado, porque com esse tipo de processamento que a gente está fazendo aqui, a gente está, na verdade, adicionando sinal à nossa cadeia. Dessa forma, está mexendo com a estrutura de ganho do nosso sistema. Como eu estou adicionando sinal, o Easy Focus me dá esse aviso aqui de que eu estou passando da tensão máxima aceita pelas caixas. Dessa forma, elas estariam clipando e então haveria distorção. No caso da predição em si, isso não vai fazer diferença, já que o Easy Focus ele vai, de qualquer forma, considerar essa máxima tensão aqui suportada pelas caixas. Ele não vai permitir que essa distorção aconteça. Mas no seu sistema real, você precisa tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de ajuste aqui no seu processador e estragar a sua estrutura de ganho. Nessa outra aba aqui, Filtro Global, a gente tem exatamente os mesmos parâmetros, mas lembre-se que esse filtro aqui vai atuar em todas as caixas ou arranjos que estiverem na sua predição. Nesse vídeo, então, nós aprendemos sobre as ferramentas de configuração e processamento das fontes sonoras aqui dentro do Easy Focus. Uma coisa que é muito importante de você saber é que todos os parâmetros que são definidos aqui dentro do Easy Focus respeitam os limites mecânicos do equipamento que você está considerando. Para esse modelo de arranjo aqui, por exemplo, o ângulo entre as caixas só pode variar de meio em meio grau, e é exatamente o que a gente vê aqui. Então, as opções que a gente tem aqui de angulação entre as caixas são exatamente as opções que a gente tem nos pinos da montagem do arranjo. O Easy Focus também nos fornece qual é o furo do bumper que deve ser usado para que a gente tenha a angulação correta do nosso arranjo, e isso vai variar de acordo com o número de caixas que a gente está utilizando. Muito obrigado por você ter me acompanhado e eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu!